Pela primeira vez, a gente está tendo que inverter a cadeia. Nos últimos 20, 30, 40 anos, a gente tinha um ciclo cronológico de pecuária. Através da genética, o bezerro nascia, depois o bezerro era desmamado, recriado, engordado. Esse boi ia para o frigorífico, que era abatido, desossado, ia para o varejo para ser comercializado os cortes. Cortes para o dia a dia, cortes para o churrasco de fim de semana. Mas por que eu falo que a mudança do varejo, a mudança da ordem passou a ser fundamental? Porque entrou uma figura de um consumidor cada vez mais exigente. E é um novo consumidor que ele tem uma nova regra. São pessoas que têm como filosofia comer menos, mas comer melhor. Beber menos, mas beber melhor. E esse movimento a gente já havia percebido em outros produtos de consumo nosso, como café, como vinho, como as cervejas artesanais, e agora a gente percebe um grande movimento em torno da carne bovina e do churrasco. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, e é o tema da palestra. O que queremos produzir, ou o que devemos produzir, e o que queremos consumir. Será que aquilo que a gente está produzindo é aquilo que a gente quer consumir? Vamos lá. Eu sou agrônomo de formação. Durante meus primeiros 15 anos profissionais, eu trabalhei com pecuária de corte, pecuária intensiva, me especializei em nutrição animal. Então eu tinha como objetivo, durante esses primeiros 15 anos, produzir o maior número de quilos por hectare no custo mais barato possível. E essa realmente é a filosofia do commodity. Depois eu tive a oportunidade, dentro desses projetos pecuários, a chamada verticalização da produção. Porque as fazendas que eu trabalhava eram em São Paulo, onde o custo da terra em São Paulo sempre foi um custo muito acima da terra de outros estados. E para você viabilizar a pecuária de corte no estado de São Paulo, além da eficiência máxima, surgiu um novo caminho, que seria a possibilidade de agregação de valor. E a agregação de valor se deu em um desses projetos que eu atuei, pela chamada verticalização. O que é a verticalização? É você produzir o animal e de alguma forma se envolver dentro da cadeia produtiva após o abate desse animal. Ou desenvolvendo uma marca de carne, ou fazendo contrato de fornecimento para restaurantes, para hamburguerias, para o varejo, e foi o que um desses projetos que eu atuei fez, porque o bezerro, a vaca vai produzir um bezerro por ano, o bezerro vai ter um ponderal de 1 quilo e pouco por dia, e por mais eficiência que uma fazenda podia ter, às vezes pelo perfil, pelo tamanho, pela característica dessa fazenda, mesmo assim não trazia uma rentabilidade para o negócio. E aí passou a ser uma opção essa chamada verticalização. Só que tem um problema muito sério em relação a isso. Foi há 20 anos atrás. E há 20 anos atrás a gente estava diante de um consumidor que não estava disposto a pagar um pouco mais por um produto melhor. E o que realmente mudou é que hoje ele está disposto a pagar mais por um produto melhor. Depois dessa minha fase inicial de produção, eu trabalhei 5 anos na indústria frigorífica. Eu fui contratado para implantar programas de qualidade e desenvolvimento de produto para atender nichos de mercado. Foi uma escola fantástica, um aprendizado muito bacana, entrar na indústria. Eu me desliguei da indústria em 2010. E aí eu abri uma empresa de consultoria e hoje eu sou consultor para fazendas de gado de corte que fazem pecuária intensiva
que buscam verticalização. Eu dou consultoria para as indústrias frigoríficas que querem desenvolver marcas de carne, padrões de produto, e me aproximei do consumidor. Em marketing, isso se chama design thinking. E a gente se atreveu a fazer o design thinking da carne. Design thinking nada mais é do que você entender como que funciona a cabeça do seu cliente, qual que é a expectativa que ele tem em relação ao produto que ele compra. Existem produtos do nosso dia a dia que são frutos de design thinking. Quais são? O iPhone está na mão de vocês, trazendo para um produto de consumo, aquele café Nespresso. Aquele é produto de design thinking. E essa filosofia que norteou muitas estratégias que a gente começou a adotar para chegar nesse ponto. E baseado nisso, hoje eu tenho dois restaurantes em São Paulo, boutique de carne e boutique de carne onde eu moro, que é Botucatu, uma cidade de 150 mil habitantes. Só que eu quero deixar claro para vocês o seguinte: eu não sou ligado a nenhuma raça, pelo contrário, eu trabalho com todas. Eu não estou ligado a nenhuma indústria frigorífica, pelo contrário, eu já trabalhei em quase todas, principalmente dando consultoria e desenvolvendo projetos. A única coisa que eu aprendi é que todas as raças são aptas a fazerem aquilo que o seu processo de seleção é direcionado para atender alguma exigência que você coloca como importância comercial. E com isso, e com essa filosofia, eu descobri que é possível fazer um bom trabalho com qualquer raça. E eu brinco e brincava que há 20, 30 anos atrás, quando eu estava na faculdade, existia o animal chamado dupla aptidão. Dupla aptidão era um animal que produzia carne e produzia leite. Hoje, para mim, isso já não existe mais. O animal dupla aptidão, ou a raça de dupla aptidão, é aquela que consegue produzir um bom commodity, eficiente, barato, com ganho de peso, com conversão alimentar, com rendimento de carcaça e rendimento de desossa. E essa mesma raça poder produzir animais precoces, com bom acabamento, com bom marmoreio, para atender nicho de mercado que coloca essas características como qualidade. Então, dupla aptidão, para mim, hoje em dia, é uma raça que consegue atender os dois perfis de produto, que são perfis antagônicos, inclusive. Mas antes disso, eu vou dar um cenário mundial para vocês e eu prometo que eu vou ser rápido. Em 2050, a população mundial vai ser de 9 bilhões de pessoas. E para atender a demanda mundial de proteína, a gente vai precisar aumentar em pecuária de corte 40% da produção. Quais ferramentas a gente tem para aumentar 40% a produção de carne? São as ferramentas da zootecnia: genética, nutrição, sanidade, instalações. Através de genética, nutrição, sanidade e instalações é que a gente vai aumentar a produção. Necessidade para 2050. 2050 está muito longe, está nada. Daqui 30 anos. Para eu aumentar 40% a produção de carne, eu preciso que nasça 700 milhões a mais de bezerros. Como fazer nascer 700 milhões a mais de bezerros no mundo? A gente está diante de uma pecuária que está diminuindo o seu rebanho. De 2000 a 2016 diminuiu 4,4%. E se a gente quiser isolar em países, a gente vai perceber que o Canadá está diminuindo o rebanho, Estados Unidos está diminuindo o rebanho, México está diminuindo o rebanho, Europa, Rússia, China e Austrália
com diminuição do rebanho. Só que se a gente começa a olhar para outros países do mundo, a gente vai perceber que Colômbia está aumentando o rebanho, Argentina, depois de um problema político muito sério, está retomando o seu rebanho, Uruguai está retomando o seu rebanho, mas ele tem uma limitação de área muito importante. Existem 2 países no mundo com um potencial absurdo de aumento de rebanho e aumento de produtividade: Paraguai e Brasil. Então, quem que tem condição e potencial de atender a demanda para 2050, a demanda mundial? Basicamente 2 países no mundo, Brasil e Paraguai. Agora vem uma questão chave: o que devemos produzir e o que queremos consumir? E é justamente esse o tema central dessa palestra. Independente o caminho que você escolha, e a gente só tem 2 caminhos na pecuária de corte, que é ser eficiente produzindo commodity ou buscar produzir qualidade para agregar valor. O que existe em comum entre esses 2 caminhos? Tecnologia. Para eu ser eficiente hoje, eu preciso investir em tecnologia. Para eu produzir qualidade hoje, eu preciso investir em tecnologia. E a tecnologia passa por o quê? Investimento em genética, investimento em nutrição, investimento em sanidade, investimento em manejo, em instalações e etc, etc. Só que são 2 caminhos antagônicos. O animal mais eficiente dentro de uma fazenda nunca vai ser aquele que vai produzir a melhor carne. Vou falar diferente. Quem quer produzir a melhor carne, em algum momento teve que abrir mão da eficiência máxima. Quando eu faço algumas palestras, as pessoas levantam a mão e perguntam: qual que é a melhor época de castração? A minha resposta é o seguinte: se você não souber para quem você vai vender e por quanto você vai vender, a melhor época de castração é nunca. Por quê? Porque você está abrindo mão de uma eficiência máxima sem a garantia de receber por essa perda de eficiência. Vou tentar ilustrar isso aqui para ver se fica mais fácil. A carcaça da esquerda é a carcaça da eficiência. A carcaça da direita é a carcaça da qualidade. O touro que eu utilizo para produzir a carcaça da esquerda é diferente do touro que eu utilizo para produzir a carcaça da direita. A nutrição que eu faço para produzir a carcaça da esquerda é diferente da nutrição que eu faço para a carcaça da direita. E assim por diante, o sistema de produção é diferente. E aí eu falo que essas características são antagônicas. A busca por uma seleção genética americana, por exemplo, é tentar buscar o animal mais eficiente do mundo e que traga junto com ele características de qualidade de carne. Mas eu garanto para vocês, ele nunca vai ser o mais eficiente e ele nunca vai ser a melhor carne. Porque eu busco o equilíbrio, e o equilíbrio passa a fazer sentido em qualquer programa de seleção. Mas o equilíbrio para quê? Para atender qual perfil de consumidor? Será que vale a pena esse caminho? São essas dúvidas que a gente tem e honestamente eu não vou responder para vocês e não vou trazer respostas. Eu quero que vocês pensem comigo em relação a esse tema. A picanha da esquerda de vocês é a picanha da eficiência, a picanha da direita de vocês é a picanha da qualidade. O produtor está se especializando em produzir a picanha da esquerda. Esse mesmo produtor, quando o consumidor, ele quer comprar a picanha da direita. Minha pergunta, essa conta não fecha. Essa conta não vai fechar. Da onde vai vir a picanha da direita para atender uma demanda por esse perfil de produto?
Será que ainda vai continuar vindo da Argentina, do Uruguai, dos Estados Unidos, como historicamente vem para o Brasil? Ou vai surgir, ou vão surgir programas de qualidade de carne para atender esse perfil de consumidor? Em função de uma característica que está no conhecimento de vocês, produtores, que é a chamada relação de troca. Há 10, 15 anos atrás, com o abate de um boi gordo, você comprava 3 bezerros. Atualmente, você compra 1,8, 1,9. E essa conta obrigou os produtores e os pecuaristas a se reinventarem. E essa reinvenção passou de novo pelo investimento em tecnologia. E algumas pessoas acham que no ano de crise é possível abrir mão de tecnologia. Pelo contrário, no ano de crise é que você precisa ter a tecnologia, que vai trazer o aumento de produtividade para te trazer uma eficiência pequena, mas que te traga uma eficiência. E aí os animais começaram a mudar. O biotipo do animal mudou. Os animais ficaram mais profundos, mais musculosos, mais raçudos, maior capacidade digestiva, maior capacidade respiratória. Da mesma forma que as pastagens começaram a mudar, aumentando meia cabeça por hectare, 1 cabeça por hectare, 2 cabeças por hectare. Porque as fazendas foram obrigadas a mudar, porque elas deixaram de ser uma herança familiar e se transformando, ou estão num processo de transformação em empresas agropecuárias. Os grãos passaram a fazer parte da pecuária. Cada vez mais, as pecuárias mais eficientes utilizam suplementações estratégicas, suplementações no verão, suplementações no inverno, suplementação no creep feeding, suplementação na engorda, semi-confinamento, confinamento. E por uma característica que somente alguns países conseguem ter, através da integração lavoura e pecuária, a gente consegue realidades de pastagens como aquela da direita ali. O mundo tem 1 bilhão de cabeças. O Brasil tem 170 milhões de hectares de pasto. Vamos fazer um exercício que seria uma utopia, mas só para dar uma noção para vocês do potencial do Brasil. Quantas cabeças por hectare eu conseguiria colocar naquele pasto da direita? 5, 6, 8, 10? Supondo que sejam 6 cabeças por hectare, e supondo que fosse uma realidade brasileira, a gente conseguiria pegar o rebanho do mundo inteiro e trazer para as pastagens brasileiras. Eu gastei 15 minutos da minha palestra só para mostrar para vocês o potencial que o Brasil tem quando o assunto é pecuária de corte. Naquela realidade, fruto de integração lavoura e pecuária, na realidade de uma melhoria e no investimento em genética, uma melhoria nutricional, uma melhoria sanitária, de fato, o Brasil é um dos únicos países que conseguem atender a demanda mundial por proteína vermelha. Olha o que aconteceu no peso de abate dos animais de 1997 até 2016. A gente teve um incremento de 20% de peso de abate. Isso é fruto do quê? Tecnologia. Vocês já ouviram falar no Boi 777? Projeto que foi desenvolvido na Apta de Colina, os professores Gustavo e Rafael, que nada mais é do que um plano nutricional crescente. Você parte de um animal de uma boa genética e você faz uma suplementação estratégica para que ele ganhe 7 arrobas até a desmama, 7 arrobas na recria e 7 arrobas na engorda,
e ele consiga ter de 20 a 24 meses próximos de 20 arrobas. Esse é o auge da tecnologia no Brasil. É o auge da viabilidade econômica do Brasil, principalmente em terras cada vez mais caras. Agora eu vou tirar um pouco o foco do boi e vou mostrar um pouco o trabalho que foi feito na suinocultura. O suíno perdeu 35% de gordura corporal ao longo dos últimos anos. O suíno se transformou numa máquina de produção de carne. Para quem produz, o suíno tem uma alta conversão alimentar. Para a indústria, o suíno hoje tem um alto rendimento de carcaça. O suíno hoje tem um alto rendimento de desossa, que são métricas que influenciam o bolso do produtor, influenciam o bolso da indústria. Agora, o resultado final dessa evolução nos trouxe a uma carne suína, hoje, sem sabor, sem suculência, e ela é fruto da eficiência máxima. Olha o caminho que a avicultura buscou ao longo dos últimos 60 anos. Investimento no quê? Genética, nutrição, instalações, sanidade. As aves se tornaram o quê? Máquinas de produção de carne. Grande conversão alimentar. Grande rendimento de carcaça, grande rendimento de desossa. São métricas importantes para quem produz e para a indústria frigorífica. Vou voltar no boi. O que nós estamos fazendo com o boi? Exatamente o que fizemos com a suinocultura e exatamente o que fizemos com a avicultura. Estamos transformando o bovino em uma máquina de produção de carne, uma máquina de conversão alimentar, uma máquina de rendimento de carcaça, uma máquina de rendimento de desossa. Esse caminho está errado? De jeito nenhum. É o caminho que vai atender a demanda mundial por proteína. É o caminho do commodity. É produzir mais quilos por hectare, o mais barato possível. É a aptidão brasileira a produção de commodity. Hoje, se eu fosse classificar, estratificar os milhares de bovinos abatidos no Brasil, eu falaria que nos últimos 10 anos a gente aumentou o peso de abate, diminuiu a idade de abate e diminuiu absurdamente a quantidade de gordura na carcaça. Eficiência máxima, mas nos levou a produzir uma carne bovina com quais características? Baixos níveis de gordura. E se eu tenho uma carcaça com baixo nível de gordura, eu comecei a produzir uma carne sem sabor, sem suculência. Quem está olhando para sabor e quem está olhando para suculência? É o consumidor final. As coisas começaram a fazer sentido, aqui a professora Ana, quando ela me convidou para eu dar uma aula de pecuária e de carne para os alunos da gastronomia. E ali eu comecei a pensar, falei, agora começou a fazer sentido. Por quê? Porque eu posso escolher produzir aquilo que o consumidor quer. Não necessariamente aquilo que é mais barato, talvez, ou é mais viável. Passou a existir no Brasil um novo caminho. Todas as empresas de tecnologia, elas estão buscando o quê? Aumento de produtividade, aumento de eficiência. E pouquíssimas empresas no Brasil estão olhando para a melhoria da qualidade da carne. Isso é bom ou isso é ruim? Ele é excelente para quem olha para os lados do commodity e excelente para quem olha para os lados da qualidade. Por quê?
Porque cada dia mais existe uma distância nas características de quem produz eficiência para quem produz qualidade. Isso gera oportunidade. Por que eu gosto de pôr essa foto aqui? Esse se chama Bos primogênios, é a origem de todos os bovinos, existiu de 250 mil a 1 milhão de anos atrás, e durante, no mínimo, 249 mil veio por seleção natural. E esse Bos primogênios foi dividido em duas subespécies: Bos índicos, boi de cupim, e os Bos tauros, bois sem cupim. Por seleção natural e depois, nos últimos 300 anos, por seleção dirigida, as raças bovinas se tornaram muito próximas daquilo que elas são hoje. Através de uma seleção por atração animal que o europeu do continente passou, através de uma seleção por precocidade que as raças britânicas passaram, através de uma seleção indiana de animais que eram campeões de carregar pedra, e eles vêm com essa genética até a gente hoje. Como eles são originários da mesma indivíduo, Bos primogênios, a conclusão que eu chego é que os genes estão todos espalhados por aí. E basta a gente ter um critério de seleção ou adotar alguma característica que eu veja importância dentro do meu rebanho e selecionar para aquilo. Então não existe raça que não tem marmoreio, não existe raça que não tem musculatura, não existe raça que não tem área do olho de lombo, não existe raça que é frame pequeno, não existe raça que é frame grande, porque é perfeitamente possível eu eleger características econômicas ou características de qualidade dentro do meu rebanho e fazer aquilo o meu padrão e o meu critério. Só que uma coisa a gente tem uma dificuldade de influenciar, que é a curva de crescimento dos tecidos. A gente tem o B ali é o nascimento, o C é a puberdade e o D é a maturidade. E essa curva de crescimento dos tecidos, ela é influenciada pela puberdade, porque é ela que determina o crescimento do tecido muscular e o início do crescimento do tecido adiposo. É o tamanho corporal influenciando a curva de crescimento dos tecidos, que é influenciada pela puberdade. Por que eu estou dizendo isso? Como eu trabalho com marca de carne, e eu preciso ter como característica dessa carne padronização. E a padronização eu alcanço hoje muito mais com animais de frames iguais em raças distintas do que animais de mesma raça com frame distinto. Ficou claro? E baseado nisso eu aprendi que raça não garante sabor, raça não garante maciez, raça não garante suculência. Olha que quadro importante aqui, ó. Olha para essa coluna aqui, ó. Conforme eu aumento o teor de gordura na carcaça, a minha aceitação de carne passa a ser 100%. Uma carne com 100% de aceitação, ela tem 28% de gordura corporal. O que seria uma carcaça de 28% de gordura corporal? Uma carcaça aí de 8 milímetros no mínimo, gordura uniforme. Então eu desafio vocês a pensarem numa marca de carne. Pensem numa marca de carne que vocês consomem no fim de semana aí. Está aqui o Cacau, ó, uma bela de uma marca de carne. Eu garanto para vocês que essa carne é ligada a churrasco. Por quê? Porque ela vai entregar os 28% de gordura corporal
e você se fidelizou por ela porque ela vai entregar 100% de aceitação. E essa foto eu coloco aqui porque essa foto mudou minha vida profissional. Esses animais são Wagyu. Me ligou uma fazenda há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, talvez mais do que isso. Falou, ó, eu tenho alguns animais Wagyu à venda. Você tem interesse? Eu estava com marca de carne, com açougue, com restaurante. No momento onde não se falava de Wagyu no Brasil, eu falei, eu vou comprar esses animais, e de fato eu comprei e coloquei no meu confinamento. Fiz uma dieta de alta energia nesses animais. Depois de 200 dias de confinamento, abati o primeiro lote, animais pesando acima de 700 quilos, com 10 milímetros de gordura. Abati os animais, ausência de marmoreio, 0 de marmoreio. Aí eu pensei comigo, errei na nutrição, deixei pouco tempo no confinamento. Deixei mais 100 dias comendo 10 quilos de milho, custando R$15 por dia. Abati o resto do lote. Ausência de marmoreio. Aí eu comecei a olhar as planilhas, eu nunca tinha tido um ganho de peso e um rendimento de carcaça tão bons como eu tive nesses Wagyus. Mas eu não estava olhando para isso nesse momento. O que estava me preocupando é que eu não tive marmoreio no animal Wagyu. Se eu vou vender uma carne de Wagyu, o que ela precisa ter? Marmoreio. E fui na fazenda que me vendeu esses animais. Não tinha ninguém. Na fazenda estava o peão no curral. Aí o peão falou, e aí, matou os bois? Eu falei, matei, mas não deu marmoreio. Ele falou, é lógico? Eu falei, qual lógica? Ele falou, não, que a gente passou o ultrassom nos animais, os que não tinham potencial para marmoreio a gente vendeu. Só faltou falar, vendeu para o primeiro trouxa que passou aqui na frente. Mas por que foi um grande aprendizado profissional? Porque não é por serem Wagyu que ele tem marmoreio. E por outro lado, eles tinham alta musculosidade, porque eles eram da área do olho de lombo grande. E aí me trouxe um resultado espetacular em quê? Em ganho de peso, em conversão e rendimento de carcaça. Isso contribuiu muito para minhas verdades, que são: eu consigo ter indivíduos dentro das raças que me direcionam e através desses indivíduos eu consigo alcançar minhas características. Eu não vou conseguir padronizar esse objetivo com raça, mas eu consigo padronizar esse objetivo com indivíduo. E isso começou a fazer sentido e a gente começou a se deparar com isso daqui, ó. Eu estava falando de marmoreio. Marmoreio é uma característica super importante e super valorizada pelo consumidor final. Um bife marmorizado custa 4 ou 5 vezes mais do que um bife sem marmoreio. Que raça que é esse animal aqui? Nelore. Eu já matei muito Nelore com nível de marmoreio muito acima de Wagyu. Esse é um projeto que está buscando o marmoreio como característica de quê? De qualidade do seu produto final, obviamente. Mas isso traz um impacto positivo nos índices zootécnicos da fazenda. Por quê? É um animal mais precoce. Se é um animal mais precoce, ele tem a aptidão de acumular gordura, ele tem a aptidão de pôr marmoreio, ele tem a curva de crescimento antecipada em função da puberdade. É uma fêmea que entra em reprodução antes. É uma fêmea que tem mais habilidade materna. Isso é característica positiva para o seu rebanho? É lógico que é. São características fundamentais para um projeto de cria.
Ah, mas eu não quero nem saber do marmoreio. Não queira saber do marmoreio. Busque precocidade, busque fertilidade, busque leite. Ele vem de graça. Aqui não vai dar para ver, mas é um outro animal que aí passou a ser um desafio, né? Eu falei, então vamos ver se essa tecnologia funciona. Fui lá em Goiás, peguei um animal 3/4 holandês. E se você falar que é 3/4 holandês, já é um choque. Agora, você falar 3/4 holandês do Goiás, você imagina aquele bicho cabeçudo, arrepiadinho, peludo. Falei, vamos ver se funciona. Passamos o ultrassom nos animais, coloquei no coxo. Mas olha o nível de marmoreio para quem estiver vendo alguma coisa. Fruto de um animal com um critério de seleção específico, que é o que fazia sentido para o meu produto final, independente da raça que eu estava buscando. O animal da esquerda aqui, ó, tem um animal pretinho aqui da esquerda, ele foi engordado, abatido, fatiado, e ele tem 43% de músculo, 44% de gordura e 13% de osso. O animal da direita, ele, mesmo processo, engordado, abatido, fatiado, ele tem 66% de músculo, 18% de gordura e 13% de osso. São animais que têm o mesmo cabide, vamos dizer assim. 13% de osso, o que muda entre os dois é o paletó. Que animal que é melhor? O da esquerda ou o da direita? Melhor para quem? Para quem produz? Produzir o animal da direita é mais barato do que produzir o animal da esquerda. Para a indústria frigorífica, desossar o animal da direita dá mais rendimento de desossa do que desossar o animal da esquerda. Para um açougue que compra carcaça e desossa, qual que é melhor? O animal da direita produz mais quilos do que o animal da esquerda. 5% de rendimento de desossa equivale a uma economia de 10 a 15% no quilo da carne produzida. Agora, e se eu perguntar para o consumidor, qual que é o animal melhor? Ele vai me responder que é o animal da esquerda. É uma carne mais suculenta, é uma carne mais saborosa, é uma carne mais macia. Por isso que a carne de qualidade precisa custar muito mais caro do que a carne comum, porque ela é fruto de uma pecuária menos eficiente. E se ela é menos eficiente, ela custa mais caro. Quanto a mais o produtor precisa pagar numa carne do boi da esquerda do que numa carne do boi da direita? O mínimo suficiente para remunerar a perda de eficiência. E aí eu vou mostrar para vocês o que está realmente mudando os conceitos e vai influenciar cada vez mais as tomadas de decisão dentro das fazendas. A carne de qualidade que nós estamos comendo hoje, ela foi uma tomada de decisão que aconteceu há 3 anos atrás dentro de uma fazenda. A carne de qualidade, o que eu estou fazendo na minha fazenda hoje, eu vou influenciar só em 2022. Num momento onde a demanda é crescente, a demanda é maior do que a oferta, e daqui a 3 anos a demanda vai ser maior do que a oferta de hoje, eu garanto para vocês que a gente está muito próximo de um colapso. Vai faltar carne de qualidade para atender a demanda do mercado interno. Porque se um dia o mundo descobrir que o Brasil produz um animal que durante 24 meses, ele 20 meses viveu a pasto e 3 a 4 meses ficou no confinamento, ele vai aliar sabor do pasto com as características de acabamento e marmoreio e maciez do animal jovem. Essa vai ser realmente a grande revolução da pecuária de corte brasileira, e a gente vai deixar de vender carne de $4.000 a tonelada para vender carne de 10, 12, 15 mil dólares a tonelada.
Lembrando que 98% das carcaças que o Brasil produz é commodity. Apenas 2% das carcaças que o Brasil produz são aptas a programas de qualidade. E o resultado do design thinking, que é aquele estudo de marketing, nos define dois perfis muito claros de consumidores. Quem compra carne de segunda a sexta-feira tem princípios e objetivos totalmente distintos de quem compra carne de sexta, sábado e domingo. Quem compra carne, e até aqui eu quis fazer uma brincadeira, quem que é o consumidor de carne de segunda a quinta-feira? Eu coloquei a dona Palmirinha aqui, que a gente imagina a nossa avó, imagina aquele tipo de relacionamento da dona de casa com a sua família. Ela tem uma restrição no seu orçamento familiar. Ela não está disposta a pagar mais por um produto melhor. Ela quer um produto limpo. Ela quer comprar 1 quilo de carne e aproveitar 1 quilo de carne. E eu falo ela, mas é um erro absurdo, porque hoje a gente tem dono de casa, a gente tem ele. E as pessoas querem conveniência, pequenas porções, já bifados, já porcionados, de uma carne magra. Então, qual característica é esse perfil de consumidor? Preço, alta quantidade de carne magra, porque a tomada de decisão da compra dessa carne é por necessidade, para cumprir um orçamento familiar. Agora, por outro lado, a gente tem outra figura, que é o consumidor de carne de sexta, sábado e domingo. A tomada de decisão de compra desse produto não é por necessidade, é por prazer. Quem compra alguma coisa por prazer sobe a régua de preço, e preço deixa de ser importante. E aí os critérios são outros. É marmoreio que fala, é gordura que fala. Você não compra jamais uma picanha sem gordura. Você não compra jamais um contrafilé sem gordura. Você está disposto a pagar 2, 3 vezes mais por um bom nível de marmoreio. E às vezes o mesmo consumidor tem um comportamento de segunda a quinta e esse mesmo consumidor tem outro comportamento de final de semana. Agora vem a pergunta, qual que é o animal ideal para produzir a carne de segunda a quinta e qual é o animal ideal para produzir a carne de fim de semana? Não é o mesmo animal, não é a mesma genética, não é o mesmo touro. Basta a gente identificar dentro do nosso processo, dentro da nossa genética, dentro da nossa linhagem, animais mais aptos para produzir uma carne de segunda a quinta ou mais aptos para produzir uma carne de fim de semana. Porque se eu pegar a carcaça ideal de segunda a quinta e jogar para o fim de semana, eu estou desagradando o meu cliente. E se eu pegar a carcaça do fim de semana e jogar para segunda a quinta, eu vou ter problema de rendimento de desossa, que eu vou ter que tirar toda aquela gordura para atender a exigência desse perfil de consumidor. Olha a gôndola do supermercado de segunda a quinta, do lado esquerdo. Olha o produto de fim de semana do lado direito. Essa foto eu tirei em 2014, em Botucatu, na cidade onde eu moro, lá tem um pão de açúcar. Por várias vezes eu cheguei a ver o cliente ou a cliente chegando e pedindo por 4 tipos de carne. Carne para bife, carne para panela, carne moída ou carne para churrasco. E nesse mesmo momento, em 2014, a gente já percebeu que nos outros departamentos desse supermercado tinham cafés gourmets, tinham vinhos especiais, tinham cervejas artesanais. E eu pensava o seguinte, por que o cliente é super exigente na hora de comprar vinho, cerveja, café, e na hora de comprar carne, ele conhecia 4 tipos de carne? E nesse mesmo período, a gente viajava para fora do Brasil e viam açougues muito bem apresentados, com diversas opções de produtos,
Coisa muito distante da realidade aqui do Brasil. Eu estou falando de 5 anos atrás. E aí que surgiram no Brasil as chamadas boutiques de carne. E as boutiques de carne se propuseram a quê? A trazer para o cliente um produto que ele não encontrava no supermercado. O que eu falava nessa época? Você quer carne barata? Vai no supermercado. Você quer carne boa? Vai num açougue de bairro ou vai numa boutique de carne. E durante muitos anos eu vim com esse discurso. E eu não me conformava, porque eu olhava para o supermercado e eu falava, como é que esse supermercado está deixando de lado um cliente super importante, que ele não vai só comprar carne, ele compra cerveja, ele compra vinho, ele compra os outros itens. E nesse momento eu percebi que os supermercados estavam olhando para esse segmento. E não sei se vocês perceberam se isso aconteceu aqui, mas os supermercados se transformaram em boutiques de carne. Justamente para resgatar esse cliente perdido. E essa foto é 2017, num Carrefour na Rua Pamplona, em São Paulo. É uma foto muito mais parecida com a realidade americana do que parecida com a realidade brasileira. Isso passou a ser crescente. O que aconteceu nesse momento? Meio que se democratizou a carne de qualidade. Muitas outras pessoas começaram a ter acesso à carne de qualidade num custo mais barato do que as boutiques de carne têm competência para fazer. Pelos volumes, pelo perfil, pelo aluguel, pela mão de obra, ele dilui isso de uma forma muito mais fácil e essa carne de qualidade barateou. Barateou, criou nova demanda e a gente criou outro problema. Por quê? Porque a gente turbinou a demanda por esse produto. A cada novo final de semana se conquistam novos clientes, novos churrasqueiros. Eu brinco que o apaixonado por vinho não se contenta só em tomar vinho, ele quer ir visitar a vinícola. Ele quer entender o que é terroir. Ele quer entender o que é blend. Hoje o churrasqueiro brasileiro, ele fala de raça, ele fala de marmoreio, ele fala de sistema de produção. Ah, a carne é de pasto. Não, é melhor porque a carne é de confinamento. Ah, maturado a seco. Não, não, é maturado convencional. Isso passou a ser o dia a dia nosso, no nosso churrasquinho de final de semana. Isso criou demanda. E criou demanda sem a gente estar preparado em produzir. A velocidade e o amadurecimento do consumidor é muito mais rápido do que a nossa capacidade em produção. E vai faltar carne de qualidade. Quem lembra desse vinho aqui? Quem tem mais de 40 anos lembra. E por que eu ponho sempre a foto desse vinho aqui? Porque há 20 anos atrás você ia num casamento, você tomava esse vinho. Você ia numa festa de formatura, você tomava esse vinho. Você ia num qualquer evento social, você tomava esse vinho. Você saía com a namorada, você tomava esse vinho. E o que mudou nesse vinho de 20 anos para agora? Nada. O vinho é o mesmo. Só que agora as pessoas falam, que vergonha que no meu casamento eu servi esse vinho. O que mudou foi o consumidor. Ao longo desses últimos 20 anos a gente aprendeu sobre vinho, estudou sobre vinho, teve outras experiências, teve outras oportunidades, a nossa régua subiu, a nossa exigência subiu. Por que eu estou falando desse vinho? Porque é exatamente o que vai acontecer na carne. Só que não vai levar mais 20 anos. Por quê? Por conta do Instagram, Facebook. Até pouco tempo aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, o churrasco era uma refeição.
E a gente viajava para fora do Brasil e via que o churrasco era um estilo de vida. Hoje, o churrasco no Brasil é um estilo de vida. As pessoas aprenderam a celebrar a vida com os amigos, com a família, em torno da carne, em torno do churrasco, com uma boa cerveja, com um bom vinho, com uma boa música. A demanda é crescente. Olha o que o varejo começou a entregar. Olha o nível de padronização, olha o nível de marmoreio. E por que vai levar 5 anos para a gente aprender sobre carne? Porque daqui a pouco a gente vai olhar para trás e perceber que o momento que a gente vive hoje na carne era muito parecido com o momento do vinho da garrafa azul. Porque tem marca de carne que embala hoje carne de pasto junto com carne de confinamento na mesma embalagem. Animal velho, animal jovem na mesma embalagem. Animal da raça A, da raça B e da raça C. Animal produzido no Rio Grande do Sul e animal produzido em Goiás com o mesmo selo de certificação da mesma associação de raça. São produtos distintos. As marcas de carne hoje no Brasil começam no curral do frigorífico para frente. E o maior aprendizado da cadeia do café e da cadeia do vinho é que o produto final ele tem que começar com a influência do terroir. O terroir influencia as características do produto final. Eu quero padronizar um produto final, eu preciso padronizar todo o sistema de produção. Em resumo, eu estou muito feliz e fico cada vez mais feliz por ter optado trabalhar no tema carne de qualidade há 25 anos atrás. Hoje é fácil falar de carne de qualidade, mas há 25 anos atrás era uma realidade que parava na expectativa do consumidor. Em função de tudo que eu disse, passa a ser obrigação das empresas que vendem genética identificarem as características dos animais que elas têm e disponibilizar essa genética e essa característica para o perfil de cliente ideal. Se a gente tem 98% da produção pecuária preocupada em produção de commodity e 2% da produção pecuária preocupada em produzir qualidade, se eu tenho 100 touros no curral, eu tenho que atender às exigências do produtor de commodity em 98% das vezes. Quais características essa carcaça, esse animal tem que ter? Tem que ser um bom produtor de bezerro. E para ser um bom produtor de bezerro, às vezes ele é de um frame maior, de uma musculosidade maior. É um animal que vai converter mais, tem maior capacidade digestiva, maior capacidade respiratória. Ele vai produzir mais quilos por hectare. Quem comprar essa genética vai produzir mais quilos de bezerro por hectare. Essa é a pecuária commodity. Por outro lado, eu posso identificar no meu rebanho animais talvez de um frame menor, com bons níveis de marmoreio, para atender quem? Quem vai buscar produzir carne de qualidade, para atender uma demanda crescente no mercado. O erro é trabalhar na média, ou trabalhar com a genética errada para o cliente errado, para ele buscar um objetivo errado. Eu não estou dizendo que carne de qualidade é a solução para a pecuária brasileira, eu não estou dizendo que marmoreio é a solução para a pecuária brasileira. A gente tem claramente 2 mercados distintos. Um, pecuária da eficiência, e o outro, pecuária da qualidade. Ainda não consegui ser convencido de que o animal eficiente tem condição de produzir qualidade. Ainda não consegui identificar produtores de qualidade que em algum momento no processo abrem mão da eficiência máxima. Pode ser que com a evolução a gente conquiste, porque agora a gente está buscando produzir qualidade com eficiência. Mas é um novo caminho que surge no Brasil,
um novo caminho que o mundo não sabe que nós produzimos no Brasil, e as últimas 5 vezes que eu fui ou para a Argentina ou para o Uruguai, eu não consigo comer uma carne lá tão boa quanto a carne que eu como hoje no Brasil. Se o mundo descobrir esse perfil de produto aqui no Brasil, passa a ser uma revolução. E eu tenho certeza que na cabeça de alguns aí está passando o seguinte: bom, mas o frigorífico não me paga nada mais para eu produzir qualidade. Eu concordo. Hoje o preço do commodity e o preço da qualidade está muito próximo. E por estar muito próximo, não estimula produtores a produzirem qualidade. Só que quem estiver produzindo qualidade hoje no Brasil não pode enxergar o frigorífico como a solução do negócio dele. Essa relação comercial que existe entre o produtor de boi gordo, frigorífico varejo, varejo consumidor, funciona muito bem no commodity, aonde a regra que impera é oferta e procura. Sobrou boi, preço cai. Faltou boi, preço sobe. A cadeia produtiva da qualidade, ela não consegue viver nesse formato. Precisa existir um compromisso muito forte entre todos, e o custo de produção é constante. Essa sazonalidade do preço da arroba arrebenta o processo. Então, o que eu enxergo daqui 5 anos totalmente diferente do que eu enxergo hoje? Quem produzir qualidade vai buscar o consumidor final, ou vai buscar o varejista, ou o varejista vai vir dentro das fazendas e encomendar a produção. Ou o frigorífico percebeu que ele não consegue a regularidade e a padronização que ele precisa. O que ele passou a fazer? Produzir próprio. Ah, mas isso é muito distante. Não é. Esses modelos que eu falei para vocês já existem hoje no Brasil. Já tem frigorífico produzindo produção própria para ter uma regularidade e uma padronização. Já tem pecuarista desenvolvendo marca de carne e indo até o consumidor final. Já tem grupo de varejista, como o Pão de Açúcar, que foi lá no Mato Grosso e encomendou 200 mil vacas de rúbia galega, por exemplo. O que vai acontecer daqui para frente é que esses novos modelos de contratação vão começar a surgir com uma velocidade maior. Outro dia um amigo meu escreveu um artigo que no Brasil hoje existem 1000 marcas de cervejas artesanais saindo das grandes indústrias de cerveja. E aí eu já pensei para o nosso lado aqui, eu falei, a gente tem no máximo 15 marcas de carne saindo das grandes indústrias frigoríficas. Olha o espaço que a gente tem para a produção de marca. Eu não estou dizendo que o pecuarista vai ter que desenvolver marca e ele passar a vender a carne dele. Não. Ele tem que pensar como grupo, ele tem que pensar como associação, ele tem que pensar como cooperativa, ele tem que pensar como juntar volume, regularidade e padronização para se atrever a buscar uma valorização. Quem produz qualidade hoje no Brasil tem uma rentabilidade de 1 a 2% ao mês, muito parecida com quem produz commodity. A indústria frigorífica do commodity tem uma rentabilidade de menos 5% a mais 5%. Só que essa mesma indústria quer ter marcas de carne porque a rentabilidade dela vai para 10% a 15%. E no varejo final, açougue e commodity tem uma rentabilidade de 10% a 15%. E esse mesmo açougue, quando trabalha com carne de qualidade ou uma boutique, é de 15% a 20%. Então o pecuarista, pensar lá na frente, ele está tirando um pedacinho da indústria, está tirando um pedacinho do varejo. A gente tem capacidade de abate de 70 milhões de cabeça e abate 40. Vamos aproveitar um pouco dessa ociosidade e o frigorífico passa a ser um prestador de serviço para algumas marcas de carne. Quer dizer, alternativas são inúmeras. Só que tudo isso que eu estou dizendo e tudo isso que eu estou mostrando para vocês, desse aumento da demanda, o consumidor cada vez mais exigindo qualidade, esse consumidor ele tem novas respostas, novas perguntas que precisam ser respondidas pelas marcas de carne.
ele precisa identificar propósito, ele precisa identificar autenticidade, ele quer saber quem produziu, como foi produzido, se faz bem à saúde, se faz bem ao planeta. Diferente da minha geração, a gente ia numa churrascaria, enquanto a gente não passava mal de tanto comer, para poder ter aquele sentimento do que eu gastei, eu estou recuperando, e de fato a gente saía passando mal, essa geração do milênio, essa geração de 25 a 35 anos, que está levantando a bandeira da qualidade, não pensa assim. Eles querem ter prazer, eles querem ter experiência. Eles não compram uma marca pelo bolso, eles compram uma marca pelo coração. Então a gente tem que se preparar, e as marcas precisam se preparar, porque muito em breve essa geração tem um poder de compra, e vai ter um poder de compra cada vez maior. E tem uma geração depois dela, que é a geração de 15 anos, que elas têm todas as características da geração do milênio, só que uma questão ética muito maior. E a gente está percebendo um crescimento do veganismo, não porque as pessoas não querem comer proteína animal. Elas estão preocupadas com o sofrimento animal. E isso passa a ser respostas que a gente que está na cadeia produtiva precisa começar a dar. Mostrar que existe bem-estar animal, abate humanitário. Porque senão a gente vai perder essa briga. Bom, para resumir, é muito legal ver projetos de genética, como a Fazenda Pagador, já olhando para uma tendência de mercado e podendo disponibilizar a genética certa para o cliente certo. Isso vai fazer uma diferença para o consumidor dessa genética, não tenha dúvida nenhuma. E cada ano que passa, os caminhos vão ficando mais claros. E a palavra de ordem daqui para frente passa a ser equilíbrio. Obviamente eu mostrei dois cenários antagônicos, mas eu não acredito no antagonismo desses cenários. Eu não posso ir só para o lado da musculosidade, e eu também não posso ir só para o lado da precocidade. Porque se eu for só para o lado da precocidade, vai me faltar eficiência. Se eu for para o lado só da musculosidade, vai me faltar precocidade. Eu preciso achar um norte e equilibrar essas duas características. Isso vai começar a fazer sentido cada vez mais nos programas de seleção. Pessoal, obrigado, vou estar à disposição para algumas perguntas, fico aqui o dia hoje com vocês. Obrigado.